No vídeo de hoje você vai aprender a como investir na prática, do básico ao avançado, sem mistério, sem muita enrolação, e é isso. Bora lá? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é basicamente olhar se você tem algum dinheiro parado ou se você tem algum dinheiro na poupança, pois esse é um investimento onde muitas pessoas, por medo ou por falta de conhecimento, acabam deixando lá de certa forma, por segurança, vamos dizer assim. O grande problema da poupança ou do dinheiro parado é que ele não vai rendendo com o tempo. Então, se você for ao supermercado, você vai perceber que as coisas estão ficando cada vez mais caras e isso basicamente é o efeito da inflação ao longo do tempo, certo? Então, o mínimo que nós temos que fazer é garantir que o seu dinheiro esteja rendendo o básico da taxa de juros, que é o que nós chamamos de 100% do CDI. Basicamente, o nosso Banco Central ele determina uma taxa de juros e essa taxa de juros é disseminada por todo o mercado como uma taxa básica. Então, o mínimo que nós temos que fazer é garantir que o seu dinheiro renda 100% disso e, de certa forma, tenha uma liquidez ali, porque caso você precise de alguma emergência, alguma coisa nesse sentido, você consegue resgatar o seu dinheiro. Nesse tempo que o seu dinheiro ficou investido nessa aplicação, ele rendeu ali um pouquinho e não perdeu para a inflação. Esse é o grande primeiro passo que você precisa fazer. Então você pode procurar no seu banco de preferência qualquer investimento que esteja lá, CDB, RDB, que renda pelo menos 100% do CDI e que tenha liquidez diária. Porque, como eu falei, caso você tenha algum imprevisto, você consegue resgatar o seu dinheiro. Bom, esse é o passo básico que você poderia fazer, mas existem outros investimentos que têm retornos maiores. Bom, então o segundo passo seria você buscar os próximos ativos que rendem um pouco mais dessa taxa Selic. São divididos basicamente em duas classes. De um lado nós temos a renda fixa e de outro lado nós temos a renda variável. Mas o que seriam essas duas classes de ativos? A renda fixa é como o próprio nome já diz, é uma renda que teoricamente não varia, mas esse nome renda fixa vem de um acordo previamente estabelecido no momento que você vai fazer o seu investimento. Então vamos supor que você tenha R$ 1.000 para fazer o investimento e você vai fazer esse investimento na renda fixa. Pode ser um RDB, um CDB, uma LCI, uma LCA, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode dar uma olhada o que são esses investimentos. Mas basicamente a renda fixa é um acordo que você faz com a entidade que você está emprestando o seu dinheiro, que no final do vencimento você vai receber seu dinheiro de volta, acrescido aos juros que vocês acordaram no início. Esse juros ele é basicamente dividido em três partes. Nós temos os juros pré-fixado, pós-fixado e os juros IPCA. Mas o que é isso? Basicamente, você não precisa se preocupar os nomes atentamente, pelo menos não agora. Mas o que você precisa saber é como eles funcionam basicamente. O pré-fixado é o mais simples possível, vamos dizer assim, porque você determina uma taxa ali no início. Na verdade, os bancos, né, as emissoras dos títulos definem essa taxa, então você sabe exatamente que naquele período inteiro, se você não retirar o seu dinheiro antes, você vai receber aquele juros que foi estabelecido inicialmente. Esse é o prefixado, independente se a Selic for para 10, 20, 30% ao ano, o seu investimento vai render aquilo que foi acordado no início. O segundo é o pós-fixado. O que é o pós-fixado? O pós-fixado, ele, ao invés de ser um valor fixo estabelecido ali no início, na verdade ele também é fixo, só que ele é uma porcentagem da taxa Selic, que na verdade é a taxa CDI. A taxa CDI e a Selic não são a mesma coisa, mas a diferença é muito mínima. Vamos aqui, para não alongar muito o vídeo, assumir que elas são a mesma coisa. Geralmente você vai encontrar um pouco acima de 100% do CDI, porque geralmente tem um prazo ali para esses títulos vencerem. Então, a forma de atrair mais investidores, porque o seu dinheiro vai ficar de certa forma preso ali por um tempo, é oferecer uma taxa um pouco maior do que a Selic. Então, o pós-fixado, ele vai acompanhar a Selic de acordo com o tempo. Ou seja, se a Selic aumentar durante o tempo, o seu dinheiro vai render mais. Mas se a Selic cair por algum motivo, que qualquer que seja, o seu dinheiro vai acompanhar a Selic também e vai render um pouquinho menos. Então, esse é um ponto-chave entre o pré-fixado e o pós-fixado. Mas por que isso ainda é renda fixa? É renda fixa porque você fez o acordo que vai receber aquilo no final. Então, você tem garantido de como o seu dinheiro vai se comportar. O terceiro tipo é o IPCA. O IPCA é basicamente uma composição entre o pré-fixado e o pós-fixado, onde você determina um valor pré-fixado, por exemplo, 5% ao ano, mas a taxa de rendimento atual no período ali
do IPCA, que é a inflação. Ou seja, você meio que combina os dois e tem uma margem de segurança, porque você prefixa uma parte e deixa a outra parte pós-fixada. Ou seja, você está sempre ganhando da inflação, porque você já sabe que você está ganhando da inflação, mais uma parte prefixada. Ficou confuso? Talvez no primeiro momento sim, mas como eu disse, você não precisa saber tudo agora, mas esse é basicamente os ativos de renda fixa. Para quem está começando, talvez seja mais recomendada por não ter tanta volatilidade. Como eu disse, você pode ter ali a previsão de quanto você vai ganhar no período, mas também, se você ficar só na renda fixa, pode ser não um problema, mas como eu disse anteriormente, você pode estar deixando de ganhar dinheiro. Além do mais, uma estratégia que eu gosto bastante é diversificar os investimentos. Então, se você coloca todo o seu dinheiro na renda fixa, pode ser que você está deixando uma parte de ganhar uma parte em outros tipos de ativos e no final das contas a gente nunca coloca o nosso investimento em um único tipo de ativo. Beleza, você já sabe como investir então na renda fixa, você pode aportar uma parte do seu dinheiro nisso, mas agora nós podemos ir aumentando um pouquinho a rentabilidade, a liquidez dos seus ativos e onde nós vamos migrar agora para a renda variável. Bom, como o próprio nome já diz, a renda variável vai variando ali conforme o tempo e você não tem essa previsão exata de quanto você vai receber naquele período. O ativo mais simples, assim, vamos dizer, da renda variável são os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é um fundo de investimento focado especificamente em imóveis. Isso podem ser grandes galpões, shopping centers, edifícios corporativos. Existem vários tipos de fundos imobiliários, inclusive fundos de fundos que compram papéis, compram, vamos dizer assim, ações de outros fundos imobiliários para compor ali a sua carteira e você vai recebendo um dividendo ali mensal, que na verdade eles chamam de provento, como se fosse a rentabilidade provindo ali do aluguel dos imóveis. Então, esse é o grande ponto dos fundos imobiliários. Inclusive, tem até aquela discussão, compensa alugar, comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários, o que é que compensa mais no final das contas, mas isso é tema para um próximo vídeo. Também temos as ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, você basicamente vai ter uma parte acionária ali de cada empresa que você investir. Pode ser Petrobras, Banco do Brasil, etc. Então, cabe a você analisar o setor ali que você quer investir e aplicar naquela empresa. Certo. Então, até agora nós falamos sobre renda fixa, renda variável, CDBs, ações, FIs. Isso pode meio que causar um pouco de confusão no início. Você pode meio que ir comprando um pouco de cada e virar uma confusão e acabar fazendo besteira e colocando todo o seu dinheiro em renda variável, pensando naquele retorno imediato. Ainda mais que provavelmente você está começando agora e sem muita experiência, é muito importante que você vá se preparando para grandes oscilações que podem acontecer na renda variável e num momento talvez de pânico, de crise ali, resgate seu dinheiro tomando algum prejuízo. Então, para resolver essa situação, o que você precisa fazer, na verdade, é um planejamento financeiro. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês uma ideia que eu gosto bastante. Se eu não me engano, quem inventou essa sigla foi o Primo Rico. Ele define isso como ARCA. O que seria a ARCA? A ARCA é dividida em 4 tipos de ativos, sendo ações brasileiras, real estate, que são os fundos imobiliários, uma parte é caixa. E o que seria caixa? Caixa é o dinheiro que você deixa ali para uma possível oportunidade, reserva de oportunidade também é o nome para isso. E ativos internacionais seria o outro. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar 100% do dinheiro que você tem para investir e dividir em 4 partes, ou seja, você vai dividir em 25% para cada tipo de ativo. Por que isso é interessante? Porque ao longo do tempo, você pode ter R$1.000 para investir, isso é relativamente pouco dinheiro, né? Então se você tomar algum prejuízo, isso não vai fazer tanta falta. Mas imagine que chega a algum ponto da sua vida que você tenha R$100.000 para investir. Se você tem um prejuízo muito grande, isso vai impactar muito a sua vida financeira, a sua vida pessoal como um todo, particular, certo? Então, quando você distribui sua carteira em 4 tipos de ativos diferentes, onde você tem um balanceamento ali de 25% entre cada tipo de ativo, você mitiga esse risco, essa chance de acontecer um evento, vamos dizer, catastrófico na sua vida. Basicamente é isso. Você precisa fazer um planejamento financeiro. Você pode, é claro que no início ali vai estar um pouco desbalanceada a sua carteira. Você vai investir um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em ações, em fundos imobiliários. Então você no começo ali é normal, porque você vai fazer os primeiros aportes e isso vai meio que estar desbalanceado. Mas conforme o tempo está passando, o ideal é que você distribua isso de uma forma proporcional, em que a sua carteira fique bem
consolidada numa faixa ali de 25% entre esses 4 tipos de ativo. Bom, agora que você pegou o seu dinheiro, dividiu ali em 4 classes, dividiu 25% e fez seus investimentos, você já pode ficar tranquilo, certo? Não é bem assim. Conforme o tempo vai passando, você precisa rebalancear a sua carteira, você precisa reavaliar os seus investimentos se ainda faz sentido ou não. Então, você como gestor da sua própria carteira, do seu próprio dinheiro, precisa não estar sempre ali acompanhando, mas pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês ali, você precisa estar gerenciando os seus ativos para ver se ainda está fazendo sentido, de acordo com o seu perfil de investimento. Você precisa rebalancear os seus investimentos, porque afinal de contas o seu dinheiro é o seu tempo e eu acredito que você não quer desperdiçar o seu dinheiro e o tempo que você levou para conseguir esse dinheiro, não é mesmo? Bom, e se depois de todo esse passo a passo que a gente fez, nós começamos tirando o seu dinheiro ali da poupança ou aquele dinheiro parado. Depois nós fomos para renda fixa, um pouquinho da renda variável, renda em dólar, fundos imobiliários, uma parte em caixa. Se ainda assim você ficou confuso, então você pode estar assistindo esse vídeo aqui, onde eu mostro os meus investimentos em renda variável na prática, ou seja, o meu dinheiro em risco ali. E isso vai trazer um pouco mais de segurança. Eu compartilho ali quanto eu estou recebendo de dividendos e isso provavelmente vai ser bem útil para você.